A TV Assembleia preparou uma série de diálogos para marcar a passagem dos 50 anos do golpe militar no Brasil. Nós convidamos vítimas, personagens e estudiosos do mais conturbado momento da história brasileira para falarem sobre suas memórias e seus pontos de vista. Você é nosso convidado para assistir o diálogo entre Carlos Araújo e Raul Ponte. Eles falam sobre a repressão durante o regime militar. Os dois conheceram a prisão e a tortura. Raul Ponte entrava para a Faculdade de História em 1964. Combateu a ditadura como dirigente estudantil. Foi preso e torturado. Na redemocratização, foi deputado estadual constituinte. Nos anos 90, foi deputado federal e depois prefeito de Porto Alegre. Hoje, exerce o terceiro mandato de deputado estadual. Você imagina, você é preso sem nome. Lhe tiram a roupa. Vai para uma cela individual, para uma solitária. E as sessões de tortura são feitas de maneira sistemática e regrada de tempo em tempo. Qual é a esperança, a expectativa que o cidadão pode ter de que vai aparecer um advogado? O advogado Carlos Araújo trabalhou no movimento das Ligas Camponesas, no Nordeste brasileiro. Em 1964, já atuava na defesa dos trabalhadores, ao lado de seu pai, quando foi preso e torturado pelos militares. Como deputado estadual, atuou na elaboração da Constituição Gaúcha, promulgada em 89. Estamos ainda, desenvolvendo a democracia no Brasil. Agora, vocês veem, só agora com a Comissão da Verdade, as comissões da verdade, começam a levantar um pouquinho o tapete. Começam a botar na mesa algumas coisas. Mas falta muita coisa botar na mesa. Nós não botamos na mesa ainda tudo que as elites empresariais, especialmente paulistas, da Fiesp, participaram na ditadura. Iam assistir às torturas lá, grandes empresários brasileiros, financiavam e assistiam. Lá no livro, agora, a própria Folha de São Paulo publicou, no livro de entrada e saída do DOPS em São Paulo, que agora está sendo examinado, tem a assinatura até do Dr. Roberto Marinho. Os militares transferiram a democracia para dentro do quartel. Quer dizer, o Castelo chegou eleito, o Costa e Silva chegou eleito, ou seja, os militares chegavam prontos, decididos pelos quartéis e o Congresso se submetia a isso. As Forças Armadas, enquanto houver capitalismo, são imprescindíveis para qualquer país. E elas têm que ser respeitadas pelo seu povo, amadas. Elas têm que representar esse povo, as aspirações dele em relação à nacionalidade. E como é que as Forças Armadas vão lidar, tendo essa mácula aqui profunda, que foi cravada durante a ditadura? Como é que elas vão suportar isso? Vai fazer de conta que não aconteceu nada? Que não houve nada? Que elas não participaram de nada? Não mataram, não assassinaram, não violentaram as pessoas? Essa questão, certamente, os militares, num certo momento, vão ter que discutir. Nos encontramos na ilha, apesar de que eu me lembro, numa rápida passagem naquela época que eu passei também pelo Tiradentes, e que tu já estavas lá e nós nos vimos rapidamente. Estávamos em pavilhões diferentes, mas convivemos mesmo aqui. Agora, as nossas trajetórias não são as mesmas, são um pouco diferentes. Eu, quando cheguei em Porto Alegre, entrei na universidade, o Araújo já era conhecido, já era veterano na universidade, acho que até já tinha saído, em 64. Já tinha saído, já estava fora, né? Mas o Araújo era conhecido como um dirigente político importante. Na esquerda, todo mundo conhecia o escritório do seu Afrânio, né? O pai dele, o velho Afrânio, que era um escritório que defendia as causas trabalhistas, que era um escritório de defesa dos trabalhadores, dos sindicatos,
E, evidentemente, para a direita, para a imprensa, era um escritório dos comunistas lá. Quando vem a ditadura, logo no início, nós fomos presos, meu pai e meus outros 2 irmãos, presos por ser de esquerda, por estar na luta, por fazer movimento sindical, né? E nessa primeira prisão nos botaram aqui no SESB. Onde é que eu é? Como é? FEBEM? Hoje tem outro nome, né? Não me recordo como é o nome desse. Fácil. Fácil. Né? Botaram ali, nós éramos uns 600, 700 presos ali. Tiraram duas alas desagurizadas, lá nos botaram ali. E a minha trajetória nesse período foi uma trajetória, primeiro, de movimento estudantil, aí de ingresso, né, em ações e atividades clandestinas, não porque nós gostássemos da clandestinidade, mas porque era uma questão de sobrevivência, de necessidade, pelo grau de fechamento, pelo grau de estreitamento das liberdades democráticas que o país passou a viver. Eu entrei na universidade em 64, imediatamente na universidade ocorreram expurgos de professores, cassação de dirigentes estudantis, logo em seguida o fechamento da União Estadual, União Nacional, a UNE, e em seguida também as entidades de base estadual, a UEE, mesmo com a entidade criada pela ditadura, que foi o Diretório Estadual, não durou 1 ano, 2 anos, porque aonde tinha eleição, os defensores da ditadura perdiam. Então eles tiveram que fechar também a entidade, o Diretório Estadual de Estudantes, e a democracia na universidade virou uma democracia limitada no centro acadêmico, limitada nas unidades estudantis. E foi ali que eu iniciei a minha militância, né? Na verdade, os partidos comunistas tinham o monopólio da esquerda no mundo inteiro. Havia um movimento trotskista, mas era muito frágil, que já tinha rompido lá com o Stalin, mas não tinha expressão. Então, era Partido Comunista e pronto. Quem saía do Partido Comunista era traidor, era um cara que ficava mal visto pela sociedade, era um pavor. Eu fui preso em 70, em agosto, em São Paulo, mês de agosto. E a prisão nossa, naquela época, era assim, tu era preso e já ia pro pau ali mesmo, dentro da caminhonete. Porque eles tinham umas caminhonetes T14, umas caminhonetes que já tiravam ali atrás e já começavam a te torturar ali mesmo, porque queriam que tu falasse qualquer coisa antes que os teus companheiros pudessem, né, fugir, pudessem defender. A gente teve sorte de escapar da tortura, escapar dessa época, não ter sido morto. Qualquer um de nós dois podia ter sido morto, podia morrer na tortura. Tantos companheiros morreram. Qualquer um de nós dois poderíamos ter ficado aí com graves problemas físicos ou mentais. Muitos companheiros ficaram. Eu acho que essa questão da tortura, ela tem que estar na hora do dia aí, escutar, né? Mas ela tem que ter abordagem não só no aspecto da tortura em si, da repressão em si, né, que é uma coisa bárbara, né? Eu também fui preso dentro do shopping Iguatemi, lá em São Paulo, lá na Faria Lima. Naquela época ainda chamava Iguatemi, aquela rua lá, aquela avenida. E eu fui sequestrado por um bando de jagunço, porque eram umas figuras sem fardamento, sem ordem judicial, sem nada. A gente era preso por denúncia, por acusação, por suspeita, e depois tinha que provar que era inocente, porque a gente era sequestrado, né? Lá no DOI-CODE, passou por lá também, nós não tinha nem nome, a gente ficava lá sem acesso ao advogado, à família, nada, né? Em nome da Lei da Segurança Nacional, em nome de que havia uma legalidade ditatorial, com a cumplicidade da justiça, de que estava bem, que era assim, que era um período de exceção. Esses militares nos atrasaram uns 40 anos aí, no nosso desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, os meus alunos na universidade não falavam, não davam opinião. Por mais que a gente insistisse, cobrasse,
para que as pessoas se manifestassem. Então você imagina o que significa para um país ter uma geração toda criada no silêncio, no temor, no medo de ser denunciado, porque sempre podia ter algum dedo duro. Acho que nesse momento que passa aí 50 anos, a grande lição que nós temos que tirar é esta, de que isto é que nós não podemos voltar. E o que acho nos atemoriza um pouco, né, é que a gente está vendo que essas ideias, mesmo estando a humanidade no terceiro milênio, elas não desapareceram.